Vamos falar de persona? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha aqui, então. E vamos começar a falar de persona. Então, nós estamos iniciando aqui a aula de persona, né? Eu sou Cássia Rodrigues, CEO da Múltipla Informática. Para quem ainda não me conhece, de repente você está chegando aqui agora, né? E aí está se perguntando quem que é essa pessoa, tá? Tem a minha história, tem minha biografia, tá? No site, no YouTube, tá? Tem uma aula, inclusive, que eu conto como eu me tornei empreendedora. Eu falo bastante sobre o meu trabalho no meu Instagram, tá? Então, se você ainda não me segue, segue lá no Instagram, @múltiploinformática, @Cássia da Múltipla, que é o meu Instagram pessoal, né? Apesar que eu uso mais o comercial, tá, gente? Então, acompanha aí a minha história, que vocês vão ver, né? Eu não sou empreendedora de um dia, nem de 2, nem de um ano, não. Eu sou empreendedora há praticamente 20 anos, 10 anos na marca Múltipla Informática. Esse mês de agosto estamos comemorando 10 anos da marca Múltipla Informática, onde eu sou a CEO responsável. E já trabalho desde os meus 17 anos, né? Estou com 41, são 24 anos de história no comércio, no mercado, né? Conheço clientela, conheço técnicas e estratégias, tá? E é isso que eu vim aqui para compartilhar com vocês. O que você precisa saber quando a gente vai falar de persona, tá? Eu trouxe aqui, rapidamente, vocês podem pesquisar depois sobre isso, tá? Philip Kotler é um estudioso extremamente influente no mundo do marketing. Ele explica que há 4 pilares básicos e essenciais para qualquer estratégia de marketing. São eles: produto, preço, praça e promoção. O famoso 4P do marketing. Estou falando de marketing, não exatamente marketing digital, tá, gente? Aí é marketing como um todo. Philip Kotler é um economista, tá? Ele é um economista, especialista em marketing, formado PhD pelo MIT, tá? Que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Assim, quem faz qualquer tipo de curso, especialização, o que for lá, meu senhor, tem tudo na mão. É um centro extremamente especializado, tá? Em cursos, principalmente na área de negócios, tá? E esse instituto estava com vários cursos, inclusive aí gratuitos, tá? Depois vocês podem dar uma olhada na plataforma, tudo bem? Deixa eu só olhar aqui, chegaram algumas mensagens, não, tá tudo certinho aqui. Então, gente, não adianta a gente falar de marketing e não citar Philip Kotler, né? Philip Kotler é o cara que traz grandes raciocínios, tem muitos livros já lançados, tá? Gente, peraí só um minutinho, meu cachorro aqui. Tá indo para lá. Philip Kotler, né, é referência no marketing, tá? Então, vale a pena você dar uma olhada, tá? Depois no material dele, nas dicas que ele deixa, né? Nesses pilares que ele traz para a gente sobre o marketing. E esses 4 são os que a gente deve estudar, assim, a rigor, né? O produto ou o serviço, que no caso aí é o que você vai oferecer para a sua clientela, né? O preço, você precisa definir um preço justo, de forma que você não tenha prejuízo, né? Porque não adianta nada você não saber precificar o seu produto, ou elevando ele demais, ou ficando fora, né, da realidade do mercado, ou também muito abaixo e você acabar quebrando, né? A praça, né, que é justamente a área da clientela, para quem eu vou vender, e a promoção, que aí são os canais. Eu vou divulgar isso como? Eu vou distribuir isso como, né? Nesse caso aqui, nós vamos falar especificamente, tá, sobre o pilar praça, que é onde entra a persona, né, o cliente ideal. Quando estamos falando do cliente ideal, estamos no pilar praça. Você precisa saber para quem vender. Não adianta só ter um produto
ou um serviço. Geralmente, quando a gente fala produto, é produto ou serviço, tá? Eu sempre coloco produto / serviço. Por quê? De repente, a pessoa fabrica uma xícara, isso é um produto, né? E quando a gente fala em serviço, serviço seria mais algo abstrato, como, por exemplo, uma mentoria. Uma mentoria é uma prestação de um serviço, né? Não é algo que você pega e fala, isso aqui é uma mentoria, tá? Então, não adianta você ter apenas um produto e um serviço bem definido, né? E preço bem definido. Você precisa conseguir conhecer o seu cliente ideal. Para quem eu vou vender? Quem que está buscando esse produto? Quem que está procurando por essa solução, né? O cliente ideal, ele é conhecido como persona, né? Então, por isso que vocês vão ouvir falar muito, principalmente na área do marketing. Olha, você tem que conhecer sua persona. Eu venho falando já um pouco de persona e vou trazer alguns outros detalhes também, alguns pontos contraditórios, tá? Com relação à persona, mas que a gente não pode ignorar completamente esses pilares aqui, tá? Então, vamos à definição de fato. Estudamos quem é o público que o nosso site, né, nossa rede social precisa atrair. Essa é a definição de persona. Pensamos em sua jornada de compras para poder criar o conteúdo certo que o cliente procura naquele momento e identificamos quais as principais palavras-chave que esse cliente em potencial pesquisa para conhecer nosso negócio. Então, por exemplo, né, pensando nas aulas de informática, quem é o meu cliente ideal? Qual seria a persona nesse sentido, do que fala ali, inclusive, de palavras-chave? São as pessoas que vão no Google, por exemplo, e pesquisam lá aulas de informática, né? Qual que é o perfil dessas pessoas? Então, é isso que a persona traz para a gente, né? A gente precisa definir uma persona, né? É uma estratégia de marketing, né? Claro, porque aí eu defino ali uma pessoa, tá? A gente fala, inclusive, que isso é fictício, né? Você cria uma pessoa fictícia baseada em dados reais, né? Que são as pessoas que realmente acessam o site, e a gente vai criando esse perfil para poder indicar para as pessoas certas. Quer ver? Para você entender o que seria legal, para você entender de fato, e de uma vez por todas, né? A ideia de persona. Vamos pegar, por exemplo, vamos pensar em divulgação, em campanha. Você foi lá, mandou fazer na gráfica 5.000 panfletos. 5.000 panfletos. E aí você vai para a rua distribuir esses panfletos. O que você faz? Todo mundo que passa ali, você vai entregando. Toma aqui um panfleto, toma aqui um panfleto. Todas aquelas pessoas que pegam ali, você não conhece, você não sabe exatamente se são pessoas interessadas no seu serviço. Quer dizer, você entrega aleatoriamente, né? Agora, imagina que você faça 5.000 panfletos virtuais e aí você fala, eu quero que entregue esses panfletos somente para as pessoas interessadas em tecnologia. Aqueles 5.000 panfletos serão direcionados somente para pessoas com interesse em tecnologia. Ali na rua, panfletando fisicamente, eu consigo saber quem que tem interesse em tecnologia? Não. Por quê? Porque eu não pergunto antes, eu só vou lá e entrego, né? Então, essa é a diferença, tá? No caso aí de você definir uma persona, para você poder saber exatamente para quem você vai entregar, que são as pessoas que procuram por aquele serviço que tem interesse na sua área, no seu nicho de negócio, tá? Então, vamos lá. Vejamos alguns dados. Eu trouxe aqui alguns dados, tá? E esses dados estão no site Viver de Blog. Vocês podem procurar ele aí depois. Eu até nem deixei o link aqui, não. Tá? Mas tem muitos dados, tem muitas informações legais lá. E eu trouxe aqui 3 informações, olha. Anúncios direcionados para personas são pelo menos 2 vezes mais efetivos. Por quê? Porque chega na pessoa que tem o interesse daquilo que você está oferecendo. O número de páginas visitadas em um site é muito maior quando esse usuário é a sua persona. Eu pego lá uma palavra-chave, coloco no meu site,
faço todo o anúncio do meu site baseado em uma imagem de uma pessoa que eu penso assim, não, essa pessoa vai conseguir curtir isso aqui, direcionando nesse sentido. Quer dizer, chegam no meu site pessoas que realmente têm interesse naquilo que eu estou oferecendo. Isso, de certa forma, elimina, inclusive, curiosos, né, pessoas que só passaram por ali, né, elimina muito isso. 48% dos compradores dão preferência para quem fornece soluções personalizadas para o seu perfil. Isso daqui quer dizer o quê? Quando você sabe quem que é a sua persona, por exemplo, né, eu gosto muito, até em cor, não é muito legal da gente detalhar não, mas, por exemplo, eu gosto muito de azul, né, eu tenho interesse em tecnologia, sou mãe, tenho um filho pré-adolescente. Essa é uma característica minha. Né? Então, quando eu encontro algum serviço na internet que tenha esse meu perfil, né? Então, por exemplo, produtos para pré-adolescentes, ou então produtos de tecnologia, seja um serviço para empreendedores, coisas que estão ligadas aos meus gostos pessoais, quer dizer, eu dou preferência para aquele site, porque ele tem algo que está no meu perfil. Me chama atenção, né? Então, olha, quase 50%, quase metade das pessoas que compram, né, algum produto, alguma solução, eles dão preferência para aquilo que se encaixa com o que eles querem, com o que eles precisam para aquele momento. Aqui eu trouxe um modelo muito simples de como definir a persona. Tem vários outros mapas, tá, que vocês podem utilizar. Vou deixar nos materiais, tá? Depois, essa questão da persona, esses mapas de persona. Eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 tipos aqui de mapa, esse mais alguns. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar disponível, tá? Para vocês, e aí vocês podem utilizar. Percebam, olha, o que o cliente ideal, o que o mapa da persona pede? A gente vai ter ali o nome, a idade, o estado civil, a profissão, a educação, né? A residência dele, os hobbies, o que essa pessoa gosta de fazer, os valores que ela acredita, quais os sonhos que ela tem, quais os desafios que ela está enfrentando, né? Aí a gente tem ali questões de personalidade, tá? Então, a definição de persona, ela está muito ligada a isso, a interesses pessoais, a particularidades, né? Então, a gente vai preenchendo essas informações, e o legal da persona, igual ali tem o nome, você fala, poxa, mas nome? Como assim? É legal você pôr um nome, né? Põe um nome lá, a minha persona chama Carlos, né? O Carlos tem 23 anos, ele é solteiro, ele é analista de sistemas, ele está fazendo pós-graduação e ele mora em Mário Campos, Minas Gerais, né? Nos hobbies, ele gosta de assistir séries, né? Nos valores, ele acredita na educação e no empreendedorismo, né? O sonho dele é se tornar um grande empreendedor na área de tecnologia. Quais os desafios, né? Encontrar escolas que ofereçam possibilidades de estudos de empreendedorismo e tal. Quer dizer, você vai colocando, você vai moldando dentro do seu serviço quem que é essa pessoa, tá? Calma que vocês vão entender como que a gente chega também nesses dados, né? Mas como é que eu sei quem que é meu público? Tem várias formas. Você pode começar rastreando, por exemplo, no seu Instagram. Quem tem conta comercial ou de criador de conteúdo, tem lá as opções de insights da conta. Esses insights, o que acontece? Ele te mostra quem visita seu perfil, se é homem, se é mulher, de onde que ele qual a faixa etária. Tudo isso ajuda você conseguir saber mais ou menos quem são as pessoas que buscam, né, que têm interesse naquele seu perfil, tá? Mesma coisa no site. Eu tenho dentro do meu site uma ferramenta que faz todas essas análises, além do próprio Google Analytics, né, ou Analytics, né?
ele também faz todas essas análises, tá? E ele mostra qual região que foi mais acessada, qual é a idade, qual página que teve o maior número de acessos, isso a gente consegue saber, tá? Até qual o maior interesse daquela pessoa dentro do seu site. Tudo isso, baseado nesses dados, aí depois que a gente faz toda essa pesquisa, você consegue definir sua persona. Ah, tá, fora isso, quem são as pessoas que compram de você? Qual a faixa etária? A maioria é homem, a maioria é mulher, né? Ou são os dois? E um detalhe, você pode definir mais de uma persona para o seu negócio, tá? A gente estabelece pelo menos 3, pelo menos não, no máximo 3 personas, tá? Diferentes. Por quê? Eu vou citar o meu caso, por exemplo, né? Eu trabalho com cursos de informática, do básico ao avançado, para adolescentes, jovens, adultos, melhor idade. Então, quer dizer, isso aí é um público, né? É um público, inclusive é bem abrangente. Os cursos de empreendedorismo já é uma outra persona. São pessoas com gostos diferentes, com sonhos diferentes, com educação diferente, tá? Então, eu tenho uma outra persona para a galera dos cursos de empreendedorismo. E eu ainda tenho os cursos para crianças, que é uma outra persona, e que por trás dela, do interesse da criança, tem o pai e a mãe, que eu tenho que pensar, porque quem vai pesquisar o curso para a criança não é a criança, é o pai ou a mãe que vai lá no site, curso para lá. Então, eu tenho que saber o perfil desse pai e dessa mãe por trás da persona de uma criança, né? Então, veja que são detalhes, são análises, né? Por isso que quando a gente vai fazer, inclusive, uma mentoria nesse sentido, que aí você olha lá, nossa, mas que mentoria cara, que hora de trabalho cara, porque são muitos detalhes a serem analisados, né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria com um cliente que ele está começando a empreender, né? E então muitas coisas a gente foi perguntando primeiro sobre o negócio dele, o que ele tem, se ele já tem um produto, se esse produto dele já é validado no mercado. E a gente vai chegar na persona para ele encontrar o público ideal, né? Se ele não tiver métricas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a gerar essas métricas, né? Começar a rastrear o Instagram, começar a fazer campanhas gerais para a gente ver quem está mais acessando e a partir dali a gente filtrar, né? Porque também não tem como, o negócio começou agora. Pô, Cássio, mas eu não tenho métrica nenhuma. Eu quero fazer uma campanha, mas eu não sei quem que é a minha persona ideal. Então, vamos fazer uma campanha geral, né? Para o Brasil inteiro, pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, geralzona. Pô, mas eu vou queimar dinheiro, vai. Mas você precisa fazer testes para você chegar, porque aí depois disso, vamos supor que acessaram lá no seu perfil 50 mil pessoas, a maioria era mulher, na faixa etária tal, quer dizer, você já tem uma base. Aí dali, depois você vai fazer outra campanha, aí você já vai olhar lá, quem foi que mais acessou essa minha campanha? Foi mulher, né? Ah, qual idade? De onde? Né? Qual o interesse que ela tinha? Qual palavra ela pesquisou que ela chegou no meu site? Que isso também dá para saber. Ah, a pessoa pesquisou marketing digital. Então tá, eu tenho muita gente interessada em marketing digital. Ou foi só uma, foram 10, foram 20. Aí você vai triando e vai criando o seu público, tá? E aí você vai identificando a sua persona. Aí aqui eu trouxe uma coisa muito importante, que é a diferença de persona e de público-alvo, tá? O público-alvo, ele é mais amplo, ele é mais abrangente, né? Deixa eu só abrir aqui uma outra telinha, rapidinho. Então, o que acontece? O público-alvo, ele é abrangente. Eu já até falei sobre isso lá na aula do Padawan Jedi, tá? Já dei uma prévia disso lá. O público-alvo, ele é algo que ele direciona para um lugar, mas tem muita gente, olha lá, ó, pessoas de 18 a 28 anos, na região sudeste do Brasil. Tem 4 estados na região sudeste: Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pessoas solteiras ou recém-casadas, foco em certificações profissionais, renda média de R$3.000, quer dizer, isso é amplo, né? Agora, quando eu falo na persona,
que eu imagino, eu faço a personificação, né? E aí eu imagino essa pessoa, aí eu já tenho ali, ó, olha como faz um recorte, né, do público-alvo. A persona, o Alberto, de 24 anos, é analista de sistemas. O principal objetivo atualmente é conseguir novas certificações na área em que atua para atingir melhores colocações no mercado, né? Então, quer dizer, eu vou fazer uma campanha, eu vou ter o público-alvo? Vou colocar o público-alvo. Mas eu vou fazer o quê? Eu já vou direcionar ali, ó, para aquele objetivo dele, para aquela profissão, né? Ah, ele é analista de sistemas, então eu posso fazer uma campanha específica para analistas de sistemas, né? Outro dia mesmo eu vi um rapaz falando que ele vendia muito os produtos dele para pessoas que são bancárias, para bancários, né? Não importava se era homem ou se era mulher, mas bancários. Então, veja, ele já tinha um nicho bem específico. Então, toda vez que ele ia fazer campanha, ele já focava em colocar os bancários, ou criava uma campanha específica para essa galera, porque o produto dele oferecia uma solução para a galera que trabalha nessa área. Isso é muito importante. Veja que é bem diferente, né? O público-alvo, ele é abrangente. A persona é um recorte, né? Porque dentro daquele público-alvo pode ter gente interessada, pode ter gente na formação de analista, pode ter pessoas que nem têm o ensino médio, pessoas que só têm até a 4ª série, pessoas que têm interesse em empreendedorismo, outros que têm interesse em confeitaria, né? Então, aquilo ali é muito amplo. E aí a gente faz esse recorte e cria a persona dentro daquilo que você trabalha, dentro dos serviços que você oferece. E aí você começa a achar as pessoas certas, tá? Para o seu produto. E aí você começa até a vender mais, né? Antes da gente falar aqui dos erros mais comuns, deixa eu até voltar aqui a tela. Tem uma coisa que é muito importante também a gente pensar. Eu, pelo menos, penso muito nisso e eu não vi ninguém falando sobre isso até agora. Aliás, eu vi uma pessoa um dia falando assim, que dane-se a persona, né? Porque o que acontece? A gente precisa lembrar que por trás do algoritmo, dos anúncios, do Google, do Facebook, do Instagram, né? Por trás de toda essa tecnologia, existem pessoas lá do outro lado. Assim como eu, assim como você, que entra no Google, pesquisa alguma coisa, que vai no Instagram, faz uma busca, né? Pesquisa um perfil. Existem pessoas. E pessoas mudam de opinião, né? Elas pesquisam coisas diferentes ao longo, né, da sua vida. Então, por exemplo, hoje, de repente, eu tenho muita pesquisa, que eu faço muita pesquisa em empreendedorismo, site de notícias, né, e tal. Mas pode ser que, de repente, amanhã, eu entro ali para pesquisar um presente que eu quero dar para o meu filho e eu vou usar o gosto dele para comprar esse produto. Então, eu vou pesquisar lá, por exemplo, um produto do Iron Maiden, que eu quero dar de presente para ele. Ele gosta de Iron Maiden. Eu gosto, mas não é para mim. Eu não compro nada do Iron Maiden, mas ele gosta. Ele já tem até camisa, tem CD e tudo. Então, de repente, eu falo assim, pô, eu vou comprar uma caneca do Iron Maiden para ele, né? E aí, quer dizer, o algoritmo lá, ele vai pensar assim, pô, mas a Cássia nunca teve interesse em música do tipo heavy metal, né? E agora ela tem, quer dizer, porque eu sou uma pessoa, então a gente tem que pensar isso também, que o nosso cliente, ele pode mudar o comportamento dele a qualquer momento. E, de repente, coisas que ele não pesquisava, ele passa a pesquisar. Coisas que ele não tinha interesse, ele passa a ter. Por exemplo, um outro exemplo. Muita gente fala assim, eu não vou divulgar, por exemplo, esse produto aqui para músicos, né? Porque o músico não vai ter interesse nisso. Como não? Por que não? Por exemplo, eu não vou divulgar, então, aulas de informática porque o músico ele vai ter interesse só em música? Não. Ele pode estar buscando
conhecimento em tecnologia, né? E assim com vários outros trabalhos, tá? Um exemplo muito forte que eu tive disso foi ano passado. Meu irmão encontrou um curso na internet, né? Tinha umas aulas gratuitas e tal. Aí ele achou interessante que era sobre marketing, me mandou um link. Então, assim, Cássia, olha que legal isso aqui. O cara vai começar as aulas amanhã, né? Inscreve lá, de repente é legal para você. Eu falei, pô, legal. Fui lá, fiz a inscrição. Quando eu fui acompanhar as aulas, aí eu pensei, pô, eu estava pesquisando sobre marketing, eu estava inclusive fazendo um curso de marketing. Eu descobri na aula, porque o cara contou. Por que que eu não vi o anúncio dele? E o anúncio chegou para o meu irmão. Porque nos anúncios, ele excluía mulheres dos anúncios. Os anúncios dele eram só para homens. Porque a maioria do público dele era homem, a minoria era mulher, então ele imaginava que mulheres não teriam interesse no curso dele. E aí ele foi e fez o quê? Excluiu as campanhas dele, excluiu o gênero feminino, excluiu mulher, era só para homem. Por isso que eu não recebi, meu irmão recebeu. Inclusive eu comentei isso com ele lá no site, ele não me respondeu, né? Porque eu falei com ele assim, tá vendo por que a gente não pode confiar totalmente no algoritmo e em apenas métricas assim, ó, marcadas? Tudo é relevante e muda muito de um perfil para outro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, que de repente você ficar muito focado só em persona, né, num público só, você pode estar limitando também o acesso de outras pessoas ao seu serviço, tá? Fica essa dica, olha isso com cuidado, para você não acabar ficando só ali, ó, focado em persona. Um outro exemplo, né, que a gente não deve ficar só preso em persona, é legal a gente saber, mas a gente não tem que ficar preso nele. Imagina que você tem uma loja. Aí você foi lá e abriu as portas da loja, foi começar seu dia, né? E aí você abriu as portas, então vamos supor que na sua loja a maioria do seu público é mulher. E aí chegou um homem que foi entrar lá na sua loja, você chega para ele e fala assim, não, aqui a maioria é mulher, o homem não pode entrar. E aí o cara olhar e falar assim, pô, mas eu quero comprar um presente para minha mulher, para minha namorada. Não, mas aqui não pode, porque a maioria é mulher, a minha persona é mulher, você é homem, não se encaixa. Deu para perceber que no anúncio online é a mesma coisa? Você iria fazer isso no mundo físico? Por que eu vou fazer isso no online? Tá? Então, toma cuidado, tá? Para não ficar muito preso. Né? Eu trouxe essa aula justamente pensando nisso. Eu faço campanhas, tá? Eu vou falar isso aí para vocês, porque eu faço. Uma hora eu vou abrir o gerenciador lá, vou mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, no Facebook, vocês viram semana passada, eu mostrei para vocês. Né? No Facebook, a maioria do meu público é homem. No Instagram, a maioria é mulher. Aí eu vou excluir lá no Facebook, vou excluir as mulheres, vou fazer propaganda então só para homens. Quer dizer que as mulheres do meu Facebook não têm interesse no meu produto. Como assim? Pode ser que sim, né? Então, o que eu faço? Eu uso às vezes de estratégias. Lá no Instagram, eu foco mais às vezes em mulheres. Aí eu vou na hora lá do anúncio, dou preferência para as mulheres. Ou então eu crio um anúncio específico para mulheres e um geral. E faço a mesma coisa no Facebook. Um só para homens e outro geral. Que aí, mesmo que repita o anúncio, não tem problema. Mesmo que eu gaste mais. Mas assim eu consigo testar, né? O que está funcionando. Porque a partir dessa campanha, inclusive, todo o acesso pode ser modificado. Porque se eu ficar excluindo, eu estou limitando também as pessoas a encontrarem o meu serviço. Porque aí se eu ponho lá no Facebook uma campanha só para homens, na hora que uma mulher pesquisar, ela pesquisou lá aulas de informática, o Facebook vai falar assim, não, a Cássia falou que não quer mostrar para mulher, vamos mostrar outro. Exclui o meu, tá? Então, cuidado com isso para não perder clientes, né? Achando que vai estar tudo perfeito, não, pode acabar excluindo clientes, tá? Do seu serviço. Quais são os erros mais comuns? Definir muitas personas,
que foi o que eu falei lá no início, no máximo 3. No máximo. Tem gente que fala que é uma só, mas uma só também é muito genérico, tá? Muito genérico. A não ser que o seu produto, eu vendo calcinha. Quem que é seu público? Quem que é a sua pessoa? Quem que vai usar calcinha? Mulher, né? Tem outras ramificações aí, sim. Mas o seu foco vai ser o público feminino, tá? Então, tem que pensar nisso daí. Mas eu não posso fazer campanha para homem. Não, faz em datas específicas, que a gente chama de sazonais, né? Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia da Mulher, Natal, né? Aí você joga campanhas para os homens, olha, apresentei sua amada, que aí fica legal, né? Mas, em geral, durante o ano, quem que vai comprar o seu produto? Público feminino, né? Então, cuidado para não definir aí muitas pessoas para o seu negócio não ficar também muito... quem perde até o foco, né? E acaba te dando trabalho. Porque você imagina, você ficar pensando para várias pessoas, você vai gastar com campanhas, vai ter um processo, assim, de desgaste, tá? Não vai valer a pena. Achar demais. Não ache, tenha certeza, tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Mas eu acho que o meu produto, ele é fantástico e atende todo tipo de público. Foi o que eu falei também lá no início. Se o seu produto fosse para todos, você já estava vendendo milhões, tá? Então, tenha certeza, seu produto não é para todos. Não entre nessa de achismo, faça pesquisas, né? Se baseie em dados para poder fazer algo mais certinho, para ser mais assertivo, né? Perder tempo com muitos detalhes. Uma coisa também que eu já vi, inclusive outro dia conversando com um cliente, ele estava muito preocupado com detalhes da persona. Por exemplo, se é uma mulher branca, se é uma mulher negra, se ela gosta mais de azul, de vermelho, de rosa. Esses detalhes não são relevantes, a menos que você trabalhe na área de cosmética. Então, por exemplo, um fabricante de esmalte de unhas. Tem tudo a ver, a cor tem tudo a ver. Tem mulher que gosta mais de vermelho, tem mulher que gosta mais de unhas coloridas. Tem a ver. Agora, no geral, por exemplo, com aulas de informática, faz sentido eu pôr na minha persona uma pessoa que goste da cor azul, da cor verde? Não faz sentido, tá? Roupa, galera da roupa, faz igual agora, tá muito em alta a questão de roupas minimalistas. O que são roupas minimalistas? Sem estampa nenhuma. Camisa preta, camisa branca, camisa cinza, tudo de uma cor só. Isso é minimalismo. Inclusive, isso está vindo muito forte agora para o ramo de moda infantil, tá? Tirando essas estampas das crianças, que geralmente roupa infantil é sempre muito estampada, né? Tá tirando isso, tá trazendo mais o minimalismo. Isso é uma tendência, inclusive, de negócios, tá? Para aí o ano de 2021 para frente, 2022... Quem trabalha com moda já fica ligado nessa tendência, tá? Então, isso é importante. Porque aí, quer dizer, você vende camisa preta, você vai procurar pessoas com esse gosto, que gostam de roupa minimalista, que não curte estampas, né? Isso faz diferença. Mas depende do seu ramo. Cuidado para não encher de detalhes e você acabar nem encontrando ninguém com aquelas características, tá? Não entender de funil de vendas e da jornada do cliente. Isso também é um erro cruel, tá? Para quando você vai definir a persona e intensificar as suas vendas. Porque o funil de vendas, a gente sabe, ele tem todo um processo. A galera que chega, igual quando eu vou fazer um evento, vou lançar um evento. Então, começa o funil. Fiz a campanha, chegou uma galera no site. Tá, dessa galera, quantos se cadastraram? Tantos. Por exemplo, chegou 50 mil. 1.000 cadastrou. Quantas chegaram na live? 100. Quantas compraram um produto? 10. Eu tenho que entender essa jornada do cliente ali dentro do funil,
e principalmente o processo de compra dele, essa jornada do cliente. Eu vou até fazer depois uma aula, tá, para vocês, exclusivo sobre funil de vendas e jornada do cliente, para a gente entender isso melhor e casar aqui com essa questão da persona, tá? Para você entender esses processos, porque entram níveis diferentes ali, tá? Em cada momento, a galera que cadastrou está num nível, a galera que veio para a live está em outro nível, a pessoa que se interessou no seu produto, ela já está em outro nível, a pessoa que compra já é outro nível, né? E é interessante a gente saber isso, por quê? Porque, inclusive, é muito mais vantajoso você criar um funil de cliente que já é seu cliente do que você ficar procurando novos clientes, tá? A gente tem uma métrica aí chamada CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, para cada cliente novo que chega na sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço, quanto que ele custou para a sua empresa? Foi uma campanha na internet, ele veio por uma campanha no site, ele veio por uma campanha no Instagram. Então, quer dizer, você consegue ver isso lá nas métricas, né? Custou R$3, quando ele clicou, foi R$3, então o custo de aquisição por ele foi R$3. Quando você fideliza esse cliente, que ele já comprou, mas ele continua adquirindo depois outros produtos, que isso se chama lifelong value, que é o tempo que esse cliente fica consumindo os seus produtos ou serviços, quer dizer, o custo é praticamente zero depois, porque você não precisou fazer campanha nenhuma para trazer ele já está lá com você. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Porque aí você vai reduzindo os custos e acaba fidelizando a sua clientela ao ponto que daqui a pouco você não precisa nem trazer novos clientes, porque a sua carteira de clientes já é o suficiente, né, para manter. É como se você tivesse um produto A, ele terminou, consumiu o produto A, olha, tem um produto B para você, aí ele vai e consome o B. Terminou o B, tem o C, e isso vai numa escala, tá? Então, a gente vai mais para frente entender. Quando você não entende esse processo, isso dá muito erro com a sua persona também, tá? São processos que casam. Você entender exatamente quem que está ali no seu funil, se é uma pessoa realmente que bate com os interesses da sua venda, da sua persona. Como coletar esses dados? Já falei ali previamente como que a gente faz, né? Essa coleta de dados. Então, eu posso fazer de várias formas, né? Eu posso coletar no meu site, até coloquei ali, faça pesquisas, né? Eu posso ir lá no meu site, eu posso fazer as análises do meu site, quem está chegando, por que está chegando, que palavra que está pesquisando. Eu posso fazer campanhas de teste, devo, inclusive, se você não faz campanhas, ainda anúncios pagos, deve fazer tráfego pago, para você saber quem são os clientes que têm interesse naquele seu produto ou serviço, né? Isso é muito importante. Quem é seu público do Instagram, do Facebook, vai filtrando esses dados. Se quiser coletar mais dados em forma de formulário mesmo, cria formulários lá no Google, né? O Google tem um serviço de formulário, o Hotmail também tem, tá? Gratuito, você cria lá o formulário, a pessoa preenche, você recebe as respostas. Pode ser inclusive anônimo, porque você não precisa do nome da pessoa. Você pode criar lá um formulário, né? Você tem interesse em tal produto? Qual a sua faixa etária, né? Então, assim, você pode colocar lá, eu vou deixar também depois um questionário, um modelo para vocês, tá? Lá nos materiais que vocês podem usar com perguntas para essas pessoas. E aí você pode começar mandando para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para a sua lista de WhatsApp, né? Coloca lá assim, participe da pesquisa. De repente, no final, você dá uma premiação para a pessoa, um e-book. Cria um e-book lá, bacana, né? Uma aula gratuita, um acesso a um workshop, não sei, cria um presente para essa pessoa lá no final, que aí ela vai ficar interessada em responder e você coleta esses dados, tá? Grupos, fóruns, né? E-mails. Então, hoje a gente tem imensos grupos, né? Na internet, nos sites, nas redes sociais, grupos no Facebook, abertos, fechados. Entra no grupo,
Manda lá, galera, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, precisava de que vocês me auxiliassem com os dados, poderiam responder? Tem um e-book de presente aqui no final para vocês e tal. Pô, isso é muito legal, tá? O e-book nem precisa ser assim, um livrão de 50, 100 páginas, não. Um e-book com algumas dicas, 5 páginas, 6 páginas, coisa simples, tá? Que inclusive eu vou começar a distribuir agora bastante isso. Vocês vão ver, é uma coisa que atrai muito. E você consegue coletar os dados, né? Bom, resumo da ópera. Conhecendo quem é o seu cliente e o que ele realmente quer, você conseguirá criar conteúdos com alto engajamento e conversão. Além disso, deixará de investir em anúncios que são irrelevantes para o seu negócio e entenderá por que sua comunicação muitas vezes não gera resultados. Porque aí você entende, né? Igual agora. O meu foco sempre foi aulas de informática. Aí eu comecei a trabalhar com inglês. Chegou um outro público, que inclusive eu vou lançar as aulas de inglês. Vai ter o plano gratuito e vai ter o plano pago, tá? No site, vou oferecer os dois. E agora, já de um ano para cá, eu percebi que as pessoas me procuravam muito para coisas de empreendedorismo, de negócios, né? Cássio, eu preciso que crie uma planilha para mim, assim, assim, assim. Ô, Cássio, como que eu faço para abrir um CNPJ? Né? O que é o MEI? Né? Mas você acha que esse negócio é legal? Como que eu pesquiso? Aí eu comecei a parar e pensar, gente, se eu entendo disso, eu tenho formação nisso, né? Eu tive disciplina de empreendedorismo na faculdade, projetos, de liderança, equipe. Eu tive tantos outros conhecimentos na faculdade que me dão essa possibilidade de oferecer esse serviço para as pessoas. Por que não oferecer? Né? Então, foi onde eu consegui descobrir o que os clientes estavam querendo de mim. Não só aula de informática. O cliente não queria só saber de Word, de Excel. Não, ele queria que eu oferecesse soluções empreendedoras e de negócios. Foi onde, inclusive, eu comecei a trabalhar com a mentoria. Né? E eu tirei um dia para fazer testes, que foi uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Cássio, você pode fazer mentoria. Você faz uma mentoria? Eu queria uma mentoria com você. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não faço mentoria. Ele falou assim, não, mas você tem conhecimento na área e tal, não sei o que, você entende pra caramba. Eu falei assim, não, mas eu nunca fiz isso. Mas você tem condições de fazer. Aí eu parei para pensar, e o que eu fiz? Eu falei, vou fazer um teste. Será que eu posso ser mentora mesmo? Porque o mentor, muitas pessoas me confundem, às vezes, com mentor e coach. O coach, ele é uma pessoa que ele te dá instruções, ele te passa uma metodologia, mas que não necessariamente ele tenha vivido aquilo. Né? Por exemplo, né, o coach, a pessoa chega para ele e fala assim, eu quero emagrecer 50 quilos. Ele não precisa ter emagrecido 50 quilos para ajudar aquela pessoa a emagrecer. Porque ele vai usar uma metodologia e vai engajar essa metodologia com as ideias da pessoa para poder fazer dar certo e ela perder os 50 quilos. Isso é um serviço de coach. Né? E aí tem vários, coach motivacional, coach disso, tá? Tem vários. Coach empresarial, tem o coach de negócios. Né? E por que eu me identifiquei mais como mentora? Porque o mentor, ele já viveu aquilo. Ele te passa estratégias daquilo que ele já viveu e que deu certo para ele, e o que deu errado também, né? Olha, isso aqui deu errado para mim. Se você quiser tentar fazer, você faz, mas eu tô te avisando, eu fiz esse mesmo caminho e deu errado, aconteceu isso, isso e isso, tá? Ou então ele chega, igual eu falo aqui com vocês, gente, eu fiz esse teste, lá na minha conta aconteceu isso, isso e isso, tá? Você quer fazer na sua? Olha, deixa eu ver aqui a sua. Aí, o que é a mentoria? Eu faço isso, eu vou lá, analiso toda a situação do cliente, vejo o que eu já passei daquilo ali e como eu posso ajudar ele a solucionar aqueles problemas dentro daquilo que eu já vivi, né? Então, foi um serviço novo que eu descobri que era o que os meus clientes estavam pedindo. E aí eu fui ver se isso realmente era verdade. Eu tirei um dia para fazer um teste, que foi o quê?
eu parei para olhar quantas horas do meu dia, porque eu sempre ajudei as pessoas. Ô, Cássio, me dá uma dica aqui, ô, Cássio, faz isso. Eu tirei para saber quantas horas eu ficava do meu dia ajudando as pessoas com dicas e informações no meu WhatsApp. Sem brincadeira, eu tirei para testar, e aí eu fui anotando. Eu fiquei 50% do meu dia, além de atender outros serviços, resolvendo esses problemas, dando dicas, soluções, implementando. Eu falei, não, eu tenho condições de ser mentora. E aí eu comecei a implementar o serviço de mentoria e tem dado super certo, né? Porque o mentor, ele não põe a mão na massa. Eu não vou chegar para o meu cliente e falar assim, não, me dá isso daí que eu vou fazer para você. Não. Eu vou mostrar caminhos, soluções, vou falar, isso deu certo para mim, isso deu errado e tal. E aí a pessoa pega aquelas instruções, é como se fosse uma luz para ele, e aí ele desenvolve ali o que ele vai fazer com isso, né? Quem executa é a pessoa, não é o mentor, né? Então, tudo isso veio através de quê? De estudos e de pesquisas, e conhecendo o meu público, conhecendo as personas, né, dentro do meu nicho, do nicho de tecnologia, de informação, de educação, de empreendedorismo, né, o que eu poderia oferecer. No entanto, não se esqueça, tá, que eu já até comentei previamente, mas aí só relembrando, persona é uma das engrenagens de uma estratégia de sucesso. Uma das, eu já falei ali de funil de vendas, jornada do cliente, que vocês já podem começar a pesquisar, tá? E aí depois eu vou fazer aulas específicas para a gente casar aqui com a persona, né? Persona não é a solução para tudo, mas é uma das engrenagens, tá? Apesar de ser a primeira etapa, somente conhecer o seu público, sem saber como se comunicar, né? E como fazer essa mensagem chegar até o público, não será suficiente. Então, não adianta nada, né? Ah, eu descobri, tá? A minha persona é mulher, tem 50 anos, está voltando para o mercado de trabalho, buscando novas soluções, recolocação no mercado de trabalho e quer qualificação. Como que eu vou me comunicar com essa turma, né? Eu preciso entender isso para fazer posts relevantes, para poder fazer stories relevantes, vídeos interessantes que chamem a atenção desse público, né? Então vejam como tudo se encaixa, né? É um jogo de peças, de quebra-cabeças, que uma peça errada põe tudo a perder, né? Agora eu trouxe aqui uma dica legal, uma dica incrível que pode te ajudar a criar, além daqueles mapas, é esse site aqui que você pode usar para criar a sua persona. Deixa eu abrir o site aqui, e aí eu já compartilho essa tela com vocês. Peraí, geradordepersona.com.br. Ele não é assim perfeito não. Mas vai te ajudar, tá? Vai te ajudar bastante a entender melhor essa questão da persona, tá? Gerar, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela inicial dele e vocês vão depois fazer os testes aí para ver se funciona para vocês, tá? Mas é muito simples, o site é muito tranquilo de mexer, tá? Aqui, ó, o gerador de personas. Antes de começar, queremos te conhecer. Então, eles vão pedir aqui os dados de vocês, ó, nome, e-mail, eles vão mandar o resultado por e-mail, o nome da empresa que você trabalha, o segmento dela, ó, tem alguns aqui, tá? E aí você vai responder o seu cargo aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para... Eu já até fiz uma vez. Nome da empresa. Vou preencher mais ou menos aqui, tá? Empresa de tecnologia. Eu vou colocar outra aqui, ó. Não, empresa de tecnologia, vou deixar. Cargo CEO. Tá, começar a gerar a sua persona. Olha, ele vai perguntar várias coisas aqui para você, ó. O nome da persona, então você vai definir um nome, né? Até dar um exemplo ali. Qual é o sexo da sua persona? Você vai definir se é homem, se é mulher, né? Ó, o estado civil, se é casado, se é solteiro, se é estudante, se não é, onde que mora,
a idade, o cargo que ocupa, se utiliza as redes sociais, tá vendo? Tem algumas perguntinhas aqui básicas. Vocês vão responder e vai clicar em avance para finalizar. E aí ele vai te dar um relatório dessa sua persona, que inclusive você pode imprimir e guardar para você ir definindo suas estratégias. E eles te mandam também a cópia por e-mail, tá? E aí você criou a primeira, beleza, você pode criar outras depois, né? Isso serve como embasamento. Mas aí, como eu falei, não fiquem presos à persona, tá? Pensem sempre que existem pessoas com aquelas características, sim, tá? Mas existem também pessoas do outro lado da tela que podem mudar de comportamento a qualquer momento. E aí, se você ficar muito preso à persona, o que vai acontecer com você? Você vai perder clientes. Deixa eu só trazer a outra telinha aqui, já para a gente finalizar, que nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Ó. E aí, você já criou a sua persona? Né? Se você já tem a sua persona, é excelente, tá? De repente você pode rever. Eu posso mudar a persona? Lógico, o seu cliente não muda de perfil. De repente, hoje o meu Instagram, a maioria é mulher, amanhã pode ser a maioria homem, ou pode estar na metade, meio a meio, pode mudar completamente. Então, a persona não é algo fixo e que vai ser a vida inteira. É mutável, né? Se você não fez, está na hora de fazer e de elevar o seu nível. Passar a conhecer melhor os seus clientes, para você saber exatamente para quem você vai vender. Para atingir os clientes certos, chegar na pessoa certa. Pode ser isso que está trazendo problemas para as suas vendas. Pode ser isso que o seu produto não está sendo visualizado pelas pessoas certas. Por isso que é importante o tráfego pago, o conhecimento do cliente, saber onde ele está, quais os gostos que ele tem, para você poder vender de forma mais assertiva. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela oportunidade de hoje.